Provérbios 23, a partir do verso 29. Está escrito o seguinte: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Eu quero hoje, à luz desse texto, conversar um pouco com os meus irmãos sobre o tema os perigos do uso e do abuso do álcool. A Bíblia, quando trata do vinho, mostra que o vinho na Bíblia é um símbolo de alegria. E o primeiro milagre que Jesus Cristo realizou no seu ministério foi exatamente numa festa de casamento, trazendo provisão do vinho, transformando água em vinho. Links na descrição desse vídeo. Por outro lado, a mesma Bíblia, e mesmo naquela cultura, traz muitos alertas sobre o perigo do excesso, o perigo do não controle, o perigo de perdermos o equilíbrio nessa questão do uso, para não cair no abuso. E talvez uma das coisas que me ajudaram mais a entender esse perigo foi uma lenda que eu ouvi sobre a lenda da vinha. E quem criou essa lenda disse que a vinha, ou o vinho, produto da vinha, é a mistura de 4 tipos de sangue: do sangue do pavão, do sangue do leão, do sangue do macaco, do sangue do porco. Via de regra, quando uma pessoa se inicia na bebida, ela se sente muito bonita, se sente a pessoa mais eloquente, tira todos os seus complexos e medos, é um pavão. O segundo passo é essa pessoa se tornar valente, não tem medo de nada, enfrenta qualquer coisa, qualquer ameaça, entra em qualquer briga, não mede as consequências, é o sangue do leão. Mas o terceiro estágio é quando a pessoa já está tomada e dominada pela bebida, pelo álcool, e aí ela já perde completamente a capacidade do raciocínio lógico e coerente e começa a fazer macaquices. E o final desse estágio é quando a pessoa já se isola, quando ela não tem mais relacionamentos, quando ela se chafurda no lamaçal, é o sangue do porco. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, por exemplo, a história do Salomão. Está lá em Eclesiastes 2. Ele, sendo o homem mais rico da sua época, o homem mais culto da sua época, o homem mais famoso da sua época e o homem que tinha acesso aos maiores prazeres da sua época, foi buscar felicidade na bebida. E encontrou apenas um vazio, apenas vaidade. Hoje eu quero, à luz desse texto, que também, muito provavelmente, é de autoria de Salomão, pensar com você sobre esse assunto. Porque penso eu que este é o texto mais completo da Bíblia sobre esse tema. E se você notou comigo no verso 29, ele usa aqui a pluralização ou pluraliza a experiência dolorida para quem são os ais. Para quem os pesares, as queixas, as rixas, as feridas sem causa, os olhos vermelhos.
Então você percebe que o texto é regido pelo plural. Você nota toda a coletividade fazendo esse gemido. Gememos quando na verdade o discurso acaba, quando o diálogo morre, quando as coisas não fazem mais sentido, quando a dor é avassaladora. E esse é o poder sedutor do álcool, porque na verdade ele faz sorrir por um momento, mas depois ele traz a dor, ele traz o choro, ele traz o gemido, ele traz a solidão, ele traz a angústia. Mesmo quando a pessoa que está envolvida na embriaguez rasga a cara, por exemplo, num botequim da vida, por trás tem uma mãe chorando, tem uma esposa chorando, tem um pai chorando, tem um filho chorando, tem alguém da família chorando. Então, hoje eu queria examinar esse texto com você sobre 4 perspectivas. Primeiro, a causa sedutora. Segundo, os distúrbios desastrosos. Terceiro, a realidade dramática. E último, as consequências funestas. Confira comigo então, primeiro, a causa sedutora. Olha o verso 31 comigo. Vamos ler juntos o 31? Comigo, todos juntos. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Há 2 pontos em destaque aqui. Primeiro, a sedução da bebida como a rainha dos prazeres. A bebida tem certamente essa capacidade de seduzir. É por isso que você e eu assistimos na televisão brasileira as melhores e mais caras propagandas têm por trás bebida. Você quer vender carro? Usa bebida. Você quer vender um produto de beleza? Bebida. Você quer mostrar a uma pessoa conquistadora? Bebida. Então, a bebida tem essa capacidade de sedução, ele é atraente aos olhos, agradável ao paladar, excitante e recomendável socialmente. E você nota comigo no verso 31 que o primeiro alerta é: não olhes. Não olhes. Ao longo da Bíblia você vai perceber que o olhar é o primeiro passo para uma queda. Aconteceu com Eva, aconteceu com Siquém, aconteceu com Acã, aconteceu com a mulher de Potifar, aconteceu com Davi, e acontece quando você olha para o vinho, quando ele, está escrito aqui, se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Primeiro alerta é nesse sentido. Cuidado para ele não dominar você, para ele não seduzir você, para ele não capturar você, para ele não manter você prisioneiro dele. Segunda coisa, a decepção da bebida como a megera das frustrações. Veja você que a bebida ela é uma sedutora e ao mesmo tempo uma estelionatária. Ela promete alguma coisa para você, mas ela não dá o que promete. Ela faz uma propaganda, mas a propaganda é falsa. Ela promete prazer, mas no fim da linha é desgosto. Ela parece que traz para você uma grande alegria, mas lá no fundo da garrafa tem uma dor, uma tristeza, uma angústia, uma solidão profunda. Então, aqui está, a primeira coisa que o texto vai mostrar para nós é que esse flerte com a bebida alcoólica pode se transformar num grande risco para a nossa vida, um laço para os nossos pés. Então a ordem é: não olhe, não olhe. Tira os olhos disso. Como é que você pode não ser capturado por essa sedução? Primeiro, é quando você olha o final da linha. Olha o verso 32 comigo. Você pode ler o 32? Pois, ao cabo, morderá como a cobra e picará como basilisco. Ele não diz que quando você olha, você vai ser picado pela cobra. Quando você olha, qual é a propaganda? É prazer, é felicidade, é entrosamento, é celebração, é festa, é alegria. E aqui está a sedução. Mas quando você olha o final da linha, ao cabo, ao fim, lá no final,
o que o texto está dizendo é: morderá como a cobra, picará como o basilisco. Então, é muito importante entender que a cobra morde. Morde onde? Morde no bolso, morde na saúde mental, morde na reputação, morde na alma. Eu não sei quanto a vocês, eu tenho na minha família pessoas que sucumbiram tragicamente pelo álcool. Eu sei o quanto dói, eu sei o quanto machuca, eu sei quanta dor, eu sei quantas lágrimas, eu sei quantas situações dificílimas e amargas a família teve que viver em consequência, primeiro, da sedução. É uma roda de amigo, é um happy hour, é um momento de celebração, e nunca ninguém começa bebendo uma garrafa de pinga, ou 10 latas de cerveja, ou 2 garrafas de vinho. A pessoa começa apenas com a sedução. Como ninguém começa fumando uma carteira de cigarro. Nenhum fumante começou fumando uma carteira de cigarro por dia. Como acontece com as drogas. Nenhuma pessoa começa se entupindo de drogas da primeira vez. Aí está a sedução, mas o final da linha vai picar como a cobra. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção são os distúrbios desastrosos. Você pode ler o 33 comigo? Vamos lá? Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Então, preste atenção que a relação com a bebida alcoólica produz uma visão distorcida e despersonalizada da vida. E eu chamo a sua atenção para 2 pontos de novo. Primeiro, o distúrbio visual. Está escrito aí: os teus olhos verão coisas esquisitas. Esquisitas. Vai ter delírio, vai ter distúrbio mental, vai ter falta de siso, falta de visão clara das coisas. Vai anuviar a mente, vai embaçar os olhos. E obviamente, é claro que o texto sagrado está falando apenas de uma visão física. Porque embaça também fisicamente. É por isso que não se pode dirigir alcoolizado, porque você não tem reflexos claros, precisos, para uma freada, para um contorno à direita, para virar à esquerda com rapidez. Mas é claro que esta visão é toldada não só fisicamente, mas também espiritualmente. Mas notem vocês que além do distúrbio visual, tem o distúrbio da comunicação. Veja você o verso 32, verso 33, a parte B. E o teu coração falar o quê? Perversidades. Então, ele não só tira a clareza da sua racionalidade, mas também arranca de você a sua capacidade de se comunicar de maneira agradável, de maneira generosa, de maneira construtora, de maneira edificante. Falará o quê? Perversidades. Eu fico olhando na Bíblia um exemplo. É o exemplo de Nabal. Lembra de Nabal? A Bíblia diz que Nabal era um homem duro no trato. Ninguém podia falar com ele. E quando eu leio a história dele, ele era um que gostava de fazer banquetes, com banquete rei, quando não era rei, e ele vivia muitas vezes embriagado, mesmo quando a sua família estava debaixo de juízo e de riscos e perigos enormes. E porque ele não mudou a sua postura, a sua conduta, ele morre. Ele morre. Então, entendamos uma coisa: o alcoolismo não é apenas um problema médico, mas um problema que atinge a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa relação com Deus. Nos leva a fazer escolhas erradas e sofrer consequências para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Mas eu quero tratar do terceiro ponto: a realidade dramática. A relação com a bebida desemboca numa realidade encharcada de dores. Eu queria que você lesse de novo comigo em voz alta os
versos 29 e 30. Vamos lá? Vamos juntos? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Olha a resposta no verso 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então preste atenção que não é beber vinho, mas os que se demoram em beber vinho. E o texto traz um outro alerta. Quem se demora em beber vinho já não se satisfaz mais com vinho. O que é que ele busca mais? Bebida misturada. Bota o dedo aí para você não perder esse texto. E vá comigo para Isaías, por gentileza. Links na descrição desse vídeo. Vamos ler juntos, 5:11. Vamos lá? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Bom, se o camarada levanta pela manhã e vai até alta noite, o que você depreende com isso? Que ele não fez o quê? Ele não trabalhou. Então, os que se demoram, chega um momento em que ele não tem nem capacidade de produzir mais, de trabalhar mais. Aquilo vira um vício e ele se torna dependente, um escravo. E o texto ainda vai nos mostrar no verso 22. Você pode ler o 22 comigo, de Isaías 5, vamos lá? Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Você percebe que na linguagem bíblica o vinho e bebida forte é um estágio além do vinho. O vinho já não satisfaz mais, já não atende mais a necessidade e a pessoa dá um passo a mais. O texto aqui está alertando para aquele que é valente. Eu bebo e não acontece nada, eu bebo e estou legal do mesmo jeito. E ele pensa que ele domina o copo, e daqui a pouco o copo domina. Então, quais são essa realidade dramática? Primeiro, o riso se converte em gemido. Para quem são os ais? Aí é dor, aí não tem mais alegria, aí não tem mais sorriso, aí não tem mais festa. Aí é um gemido. Segundo, a celebração da alegria se converte em remorso. Para quem os pesares? Aí a pessoa fala coisa e faz coisa que não gostaria de ter falado e nem ter feito, mas fez. Qual a consequência? Remorso, pesar. Terceiro, a amizade se converte em inimizade. Olha o verso 29. Para quem as rixas? O que é uma rixa? É uma briga, é uma contenda, é uma desavença, é uma relação harmoniosa que foi quebrada. Quarto, a comunicação se converte em lamento. Olha o verso 29. Para quem as queixas? Agora, eu fui injustiçado, eu fui ferido, eu fui humilhado, eu sofri consequências de injustiça e eu tenho queixas. Quinto, a saúde se converte em doença. Para quem as feridas sem causa? Para quem as feridas sem causa? Aí tem determinadas feridas que são consequência desse problema. Sexto, a alegria se converte em tristeza. Para quem os olhos vermelhos, talvez de chorar, talvez de não dormir direito. E finalmente o prazer imediato se converte em envenenamento e morte. Porque o verso 32 diz, pois ao cabo morderá como a cobra, picará como o basilisco. Então essas são as consequências dramáticas, meus irmãos, que o texto revela para nós. Mas eu quero concluir, quero encerrar com o último ponto, as consequências funestas. Você pode ler o verso 34 e 35 comigo? Vamos juntos? Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro.
e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Quais são essas consequências? A primeira consequência, a dependência da bebida alcoólica produz solidão. Olha comigo o versículo 34. Serás como que se deita no meio do mar. Bom, deitar no meio do mar, não tem muita gente lá não, tem? Tem festa no meio do mar, para você deitar lá? É uma linguagem pictórica, figurada, para representar uma coisa. Isso vai gerar o quê? Solidão. Solidão. Eu tive um grande amigo, já falecido, um dos homens que mais ajudou a minha vida, meu ministério. Um dos homens que mais influenciou meu ministério. Aliás, quando eu comecei, eu não tinha escrito nenhum livro ainda. E ele disse: você precisa escrever. E ele não era membro da nossa igreja. E ele foi a pessoa que chegou um dia e disse assim: eu depositei a metade do valor do livro, você vai escrever e publicar. Agora você se vira e arranja outra metade e escreva. Foi com esse empurrão que ele me ajudou. Mas esse homem, embora fosse um homem maravilhoso, um crente, ele era dependente do álcool. De vez em quando uma recaída. Sumia durante uma semana e se isolava no lugar mais escondido, no bairro mais escondido, no barzinho mais escondido. De repente, a sua família precisava ir lá buscá-lo, caído, vencido pela bebida. Produz o quê? Solidão, isolamento. Mas mais do que isso, irmãos, a dependência da bebida produz a questão do isolamento, que está aí no versículo 34, e como que se deita no alto do mastro. Isso aí é isolamento. Ninguém deita lá em cima no alto do mastro. Significa que ele fica num lugar inacessível, que ninguém chega, que ninguém alcança, que ele consegue botar uma muralha ao redor dele para ninguém ter acesso mais. Ele vive no mundo dele, na triste realidade dele. Esse é o ponto. Mas, que é mais doloroso em terceiro lugar, a dependência da bebida torna a pessoa um saco de pancada. Olha o verso 35. E dirás: espancaram-me. Espancaram-me. Ele está admitindo que foi espancado, que o machucaram. Ele reconhece isso. E o que é triste é que ele diz assim: e não doeu. A pessoa vai perdendo a própria sensibilidade de apanhar e não sentir, de sofrer um esbarro na vida ou uma violência física e não ter capacidade nem de reagir mais. O alcoolista vira bode expiatório das frustrações humanas, porque bater em bêbado é autopromoção. Ele perde a sensibilidade física, e moral e espiritual. Mas mais triste, eu termino aqui, na análise desse texto, é que a dependência da bebida alcoólica rouba a expectativa de futuro. Olha o verso 35, parte B comigo. Quando despertarei? Porque bateram nele e não sentiu. Quando despertarei? Então tornaria a beber. Sabe o que está dizendo? Vou continuar nesse ciclo. Sou prisioneiro. Estou adicto. Eu não consigo sair. Estou apanhando, estou sofrendo, tem ai, tem queixa, tem ferida, tem olhos vermelhos. Estou sofrendo os esbarros, as consequências. Mas quando eu acordar deste sono pesado do álcool, eu não vou fazer outra coisa senão voltar a beber, fazer tudo de novo. Sou um escravo, sou um dependente. Ele vive o sono da apatia, ele vive a escravidão do vício. Eu quero concluir dizendo 3 coisas aqui. Primeiro, nós não temos necessidade
de buscar felicidade no álcool. Não temos. Por isso a ordem é: não olhes para o vinho. Você pode beber, se você tem controle para beber, se você bebe com responsabilidade, mas se você acha que você precisa beber para ser feliz, então você vai se enganar, porque a bebida não traz felicidade e a felicidade não está dentro de uma garrafa. A Bíblia diz: não olhes para ele. Se ele está seduzindo você, se ele está querendo conquistar o seu coração, não olhe para ele. Qual a orientação de Paulo sobre esse assunto? Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A plenitude da vida que muitas pessoas buscam numa garrafa não está lá. A plenitude desta vida está onde? No Espírito Santo de Deus. Ele traz para nós alegria, Ele traz para nós comunhão, Ele traz para nós gratidão, Ele traz para nós adoração, Ele traz para nós relacionamentos saudáveis com Deus, conosco mesmo e com os nossos irmãos à nossa volta. E eu termino citando para vocês 1 Coríntios 10, 31. O que está escrito lá? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a hora de você e eu pensar o seguinte: quando você tiver que beber, pense nisso. Se você for beber para a glória de Deus, faça isso. Porque se você for beber para a glória de Deus, você não vai ter excesso. Mas se não for para a glória de Deus, não faça. Porque a única coisa que você e eu precisamos e devemos fazer na vida é glorificar a Deus, a nossa vida, com as nossas atitudes. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê prudência, que Deus nos dê graça para vivermos uma vida plena em Deus, tendo total satisfação nele, para que a nossa vida possa refletir a glória dele. Vamos orar. Receba, Deus, a nossa gratidão pela Tua palavra, que é viva, que é atual, que é oportuna, que é necessária, que é bússola para a nossa jornada. Meu Deus, nós te pedimos que Tu nos ajudes a olhar para a vida com os Teus olhos e termos então discernimento e sabedoria, para não sermos seduzidos pelos laços sutis que são colocados no nosso caminho, para que não venhamos a ser enredados. Dá-nos graça, Deus, para que sejamos também exemplo para os nossos filhos dentro da nossa casa. Dá-nos graça também, Senhor, para que não busquemos alegria ou felicidade em qualquer outra fonte que não no Senhor Jesus Cristo e na plenitude do Teu Espírito. Dá-nos graça para vivermos uma vida plena, maiúscula, abundante e feliz na Tua presença, vivendo para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus.